Eu quero dialogar especialmente com aqueles que apoiaram, no primeiro ou segundo turno da eleição, o atual presidente da República, Bolsonaro. Talvez, em outubro de 2018, levada por muitos motivos, que depois foram descobertos, inclusive como manipulação, fake news, ou então pelo cansaço, pela onda de antipolítica, pela ideia de que era necessário alguém fora do sistema. Muitos acharam, inclusive, que Bolsonaro era isso, mesmo estando ele dentro do Congresso há 30 anos, portanto, e tendo passado por diversos partidos, os mais fisiologistas possíveis, ao longo da sua história parlamentar, uma história parlamentar marcada por muitos discursos populistas e nenhuma contribuição efetiva à sociedade brasileira. Eu quero dialogar com você que depositou o voto no Bolsonaro lá em 2018. Se passaram praticamente 3 anos. O Brasil não melhorou, piorou muito. É óbvio que lá em 2018, todos nós almejávamos mudança para melhor. E o Brasil almeja mudança há muito tempo. Distribuição de renda, melhores serviços públicos, melhores políticas públicas de educação e de saúde, um modelo econômico que nos permita uma inserção internacional mais independente, uma economia mais altiva e que, ao mesmo tempo, nos permita a transição para um dos maiores desafios da nossa geração, que é a transição econômico-ecológica. Todos nós, destas gerações atuais, temos esses desafios. O que se colheu desses anos? Na nossa avaliação, para nós que nos opusemos desde o primeiro momento a esse governo, ele deu provas pioradas do que ele já era. Em alguma medida, Bolsonaro não surpreende quando ele ataca a democracia, ataca a imprensa, criminaliza a sociedade e os que lutam, quando ele manipula, quando ele faz proselitismo, inclusive com a fé alheia, como ele fez ontem na TV Brasil, transmitindo lá de Goiânia, por exemplo. Não nos surpreende. Agora, surpreendente é a incompetência, a falta de sensibilidade, o desprezo, a dor do brasileiro e da brasileira, sobretudo agora na pandemia. A CPI que o Senado faz já descobriu a política intencional de boicotar a vacina e de sabotar qualquer medida não farmacológica relativa à pandemia. Pior do que isso, descobriu que o governo tem um governo paralelo, que tem um Ministério da Saúde, mas tinha um grupo dirigente da saúde paralelo, baseado, inclusive, em crenças que não tem nada a ver com a ciência. Descobre-se uma ABIN paralela, que foi manipulada pelos filhos do presidente para servir de advogada de defesa, a ABIN, dos filhos do presidente, no caso da rachadinha. Descobre-se agora que tem um auditor paralelo do TCU fazendo relatório falso. Dentro do TCU, auditor do TCU, que se utiliza do pai, que é um militar com alto cargo na Petrobras, para fazer chegar ao presidente da República um relatório falso sobre as mortes na pandemia. Descobre-se o orçamento paralelo para azeitar a bancada do Centrão que dá sustentação ao governo, como foi, por exemplo, na eleição da mesa. Portanto, orçamento paralelo, ministérios paralelos, auditor do TCU paralelo, é um governo que destrói qualquer respeito à democracia, à Constituição, à legalidade.
contra a Constituição e, portanto, é contra o povo brasileiro. Eu quero continuar conversando com você que deu apoio a este governo lá atrás. Você pode ter qualquer pensamento ideológico, mas esse governo, ele já deu provas de incompetência, de mentira, de manipulação, de desprezo à vida. Mais de 14 milhões de desempregados. Um processo de destruição de empregos industriais como não se vê no Brasil nos últimos 30 anos. Uma política de manutenção de concentração de riqueza, ou seja, um governo que é contra os mais pobres e a favor dos mais ricos. Um governo que manipula o sentimento da maioria do povo. Porque a maioria do povo quer sensatez, a maioria do povo quer um governo que tenha compaixão, que tenha sensibilidade. Veja, o presidente da República vai fazer carreata no Rio de Janeiro e não visita unidade de saúde. O ministro da Saúde, constrangido, que durante a CPI diz que não pode fazer nada com relação aos exemplos péssimos que o presidente dá. E qual é a agenda dele? A agenda dele é uma agenda sensata, é uma agenda racional, é uma agenda para, por exemplo, buscar vacina para salvar o povo? Não, ele chuta, inclusive, cria um problema diplomático com o nosso principal fornecedor de insumos, que é a China. Está aí os telegramas do Itamaraty. Está aí os telegramas do Itamaraty. Ele não dá exemplos, não cuida da economia, não cuida da saúde e ainda bate em quem pode fornecer ao Brasil. Não tem sensatez alguma. Falta bom senso. Você pode pensar qualquer coisa. Você pode ser de direita, esquerda, centro. Mas sensatez, bom senso, obviamente, não são palavras que podem ser atribuídas a esse governo. Muito menos a palavra verdade. Se tem uma característica deste governo, é a mentira e a manipulação como políticas permanentes. O Brasil não pode mais suportar tamanha injustiça. Cresce a fome, cresce o desemprego, o povo está nas ruas pedindo, mendigando. Enquanto isso, o presidente da República está em campanha eleitoral fazendo carreata, desprezando a dor alheia, desprezando os cuidados básicos e agitando uma pequena hoste de fanáticos contra a democracia. Portanto, eu queria alertar a você que dá apoio, que deu apoio, que ainda continua a dar apoio a essa turma. O Brasil não merece isso. O Brasil precisa de um governo que, sobretudo, enfrente a desigualdade, faça uma reforma tributária que permita a distribuição da riqueza, a melhoria dos serviços públicos, o avanço de políticas sociais e de políticas econômicas que permitam dignidade e, sobretudo, respeito à democracia. Respeito à democracia. Um governo que faz orçamento paralelo para comprar apoio, que faz relatório paralelo, que faz ministério paralelo e que persegue. E aqui eu queria fazer também o meu clamor de solidariedade. A perseguição política é típica dos regimes autoritários fascistas. Perseguir dissidentes, perseguir opositores, criminalizar a opinião, constranger servidores públicos, constranger educadores, constranger aqueles que fazem oposição. Prenderam um professor lá em Goiás porque ostentavam uma faixa que dizia fora Bolsonaro, genocida. Prenderam professores, prenderam advogado. E agora aqui no Ceará, na Universidade Estadual do Ceará, pelo menos 4 docentes e alguns estudantes são constrangidos por uma possível investigação porque defenderam a democracia contra o fascismo. Eu quero dizer ao bolsonarismo e à família Bolsonaro que, se eles quiserem calar o Brasil, intimidando, criando guerra judicial, constrangendo,
criminalizando todos aqueles que gritam hoje, fora Bolsonaro, que pedem impeachment, que denunciam o regime autoritário em crescimento no país, eles vão ter que arranjar muito procedimento, porque nós somos a maioria. A maioria do povo brasileiro é a favor da democracia, é a favor de políticas sociais sólidas, é a favor da distribuição da riqueza, é a favor de uma cultura democrática. A maioria do povo brasileiro está cansada de Bolsonaro e do bolsonarismo, que não cuidou da pandemia, desprezou a dor alheia, fez chacota, agride a democracia e, sobretudo, não foi capaz de colocar o Brasil numa rota econômica capaz de gerar emprego e independência. O brasileiro é brasileiro, mesmo aquele que votou nele, sabe que o Brasil piorou. E eu quero, de maneira muito serena, conversar com esse. Nós precisamos parar Bolsonaro e o bolsonarismo. O Brasil tem 15% da sua sociedade que são profundamente autoritários? Talvez tenham. Não desconfio que haja talvez 15% da população que abertamente tenha abraçado o autoritarismo. E que as redes sociais permitiram ser esse novo campo de construção de narrativa, de guerra cultural, de construção de fantasias conspiratórias. Eu quero, sobretudo, acreditar que os outros 85% da população brasileira, que tem divergências, que estão à direita, à esquerda, não são fascistas, não são autoritários. Querem a democracia e sabem que precisam se conduzir para isso. Mesmo que nós marchemos em separado, guardadas as nossas diferenças, nós temos, nesse momento, uma obrigação histórica, e não estou falando de obrigação eleitoral. Hoje, pela manhã, numa entrevista, inclusive, quando soube que esses professores da UES tinham sido intimidados e constrangidos, eu disse: o processo de reconstrução democrática do Brasil, que não tinha sido concluído em 88, na redemocratização, era um processo inconcluso e que agora retrocedeu com o bolsonarismo, é um processo longo. Não é um processo de uma eleição e não é um processo só de eleições. É um processo que passa pela cultura democrática, passa pelo fortalecimento dos sujeitos políticos, passa pela autoconsciência, pela auto-organização dos de baixo. A quem interessa um estado de violência política, um estado policial, que persegue, que manipula as instituições de inteligência politicamente ao seu bel prazer, que submeteu as Forças Armadas a uma agenda partidária eleitoral, como Bolsonaro fez com as Forças Armadas brasileiras, submeteu-as a uma agenda, apequenou, sobretudo porque fez delas um braço do seu projeto político eleitoral partidário. O povo sabe, e a grande maioria sabe, que a nossa vocação de independência ela só vai ser conquistada quando as maiorias sociais forem maioria política, mesmo na nossa diferença. Portanto, eu queria aqui, tendo em vista tudo que tem acontecido, a negação da vacina, as fantasias relativas a tratamentos ineficazes, o desprezo à vida das pessoas, a perseguição a opositores, a ode à violência política que ele faz todo dia, né, a um pequeno conjunto de fanáticos, eu quero dizer que é nossa responsabilidade reconstruir a democracia brasileira. Gritar fora Bolsonaro não é hoje uma urgência momentânea até uma eleição. É uma necessidade histórica. Se queremos vencer em 22, teremos que vencer em 2021. E precisamos de muito mais participação política da sociedade. Para você, meu amigo e minha amiga, que está cansado pela fome, pela doença, pela tristeza e pela desilusão, o momento é, sobretudo, de agitar o cansaço e ir à rua para superarmos esse retrocesso autoritário que, lamentavelmente, impôs-se ao Brasil. O Brasil não mereceria isso. O Brasil não merecia isso. Mas o Brasil é muito maior que o Bolsonaro e o bolsonarismo. Estes vão passar e o Brasil vai ser muito maior. Obrigado.